Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos neste momento. Eu quero, juntamente com vocês, compartilhar um texto bíblico da Palavra de Deus que se encontra aqui no Atos dos Apóstolos, do capítulo 5, a partir do versículo 15. Um relato da igreja primitiva diz assim: de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. E todos eram curados. Esta passagem é um relato bíblico da igreja primitiva, que nos mostra como Deus, através do Espírito Santo, atuava através daqueles homens, através dos apóstolos, através dos diáconos, através dos discípulos que se rendiam ao senhorio de Cristo, que se rendiam ao ensinamento de Jesus Cristo. O texto deixa claro que, a partir deste capítulo 5, versículo 12, que os apóstolos realizam curas extraordinárias entre o povo, e que todas as pessoas eram completamente curadas das suas doenças, e que os espíritos imundos não suportavam a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus na vida daqueles homens. E por causa disso, todas as pessoas eram libertas dos seus problemas espirituais. E o mais interessante é que a cada dia que se passava, o povo viam nos apóstolos que Deus estava com eles, que algo de diferente, de sobrenatural, estava presente na vida desses homens, estava presente atuando entre eles. E o texto chega a dizer que crescia a cada dia o número de cristãos, o número de discípulos, por causa dos sinais e das maravilhas que eram operados através dos discípulos, dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! E o texto chega a dizer que que vinham multidões até onde os discípulos estavam. De todas as cidades circunvizinhas eram trazidas pessoas doentes, pessoas que tinham espíritos imundos, pessoas que tinham espíritos imundos, e em todas as cidades vizinhas afluíam multidões até Jerusalém, aonde os discípulos estavam. A multidão era tão grande que o texto chega a declarar que as pessoas eram colocadas em camas, em macas, nas ruas da cidade, para que pelo menos quando Pedro passasse, pelo menos a sombra de Pedro tocasse nessas pessoas, para que essas pessoas fossem libertas das suas doenças e dos seus problemas espirituais. Veja bem que coisa extraordinária. Veja bem que coisa maravilhosa. O texto, versículo 2, diz que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. E tudo isso porque o Espírito
Espírito Santo de Deus atuava na vida daqueles homens. Tudo isso porque o Espírito Santo de Deus se movia entre aqueles homens, a ponto de até a sombra de Pedro curar. A multidão era tão grande. Os sinais e as maravilhas se espalhou de tal maneira que as multidões vinham aonde eles estavam. Deus operou através da sombra de Pedro para que muitas pessoas fossem alcançadas e fossem libertas das suas doenças, dos seus problemas espirituais. Quando uma igreja está na direção divina, está debaixo da unção divina, está em comunhão plena com o Espírito Santo de Deus, estes sinais e essas maravilhas acontecem. Os apóstolos são prova disso. Eles estavam ligados em Jesus. Tinham uma comunhão perfeita com o Espírito Santo de Deus. E por isso esses sinais, essas maravilhas aconteciam. E o número de discípulos e a igreja crescia dia após dia com as maravilhas e com a pregação da palavra de Deus, através dos apóstolos e de todos os discípulos de Cristo. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Eu quero deixar essa palavra para você e dizer para você o seguinte: se você crê nesta palavra gloriosa, se você crê que o Espírito Santo de Deus pode atuar na sua vida, com certeza você vai obter a vitória, seja num problema de enfermidade, seja num problema ou um outro problema qualquer que você possa ter. Se você crê que esse Espírito Santo de Deus, que é eterno e que está conosco hoje, se você crê que ele pode atuar na sua vida, com certeza, Deus te alcançará com uma maravilha extraordinária na sua vida. E você ficará completamente liberta, livre do que você esteja passando neste momento. E se você é a igreja de Deus, e esses sinais não estão acontecendo na sua vida, se você nunca teve uma experiência dessas na sua vida, de orar por alguém a ponto dela ficar curada, se você nunca teve a experiência de impor a mão sobre uma pessoa com um demônio e ela ficar liberta, está lhe faltando alguma coisa na sua vida. O Senhor Jesus disse que certas cascas de demônio só se expulsa com oração e jejum. É sinal que você precisa ter uma comunhão mais completa com Deus, com o Espírito Santo de Deus, através da oração e do jejum. Eu quero deixar essa palavra para todos, e o Senhor Jesus Cristo, na sua infinita graça, e que o Espírito Santo Divino, na sua infinita misericórdia, esteja com vocês neste momento, no nome de Jesus. Fique com Deus e com o Espírito Santo, em nome de Jesus.